Programa Primeiro Foco, hoje recebendo o Pastor Alves, logo depois da nossa vinheta. Hoje o programa Primeiro Foco recebe o psicanalista e professor Alves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você. Você acha que todo mundo precisaria fazer terapia? Com certeza, pelo menos uma vez na vida. Quando a gente estuda a psicanálise, principalmente, nós temos o que a gente chama de tripé psicanalítico, que é a teoria, a supervisão e a análise. Então, todo bom psicanalista, ele domina a teoria e ele tem um psicanalista para fazer supervisão dos seus casos mais complexos. E ele tem que ter o terapeuta dele para ele fazer a sua análise de vez em quando. Então, inclusive, os psicanalistas fazem terapia e todo mundo, pelo menos no momento da vida, deveria fazer, eu recomendo. O que ajuda a pessoa a fazer uma terapia? Bom, nos casos mais complexos, a gente busca uma integração da pessoa consigo mesma, com os seus relacionamentos interpessoais, e uma forma mais abrangente dela buscar equilíbrio emocional e fazer a gestão dos conflitos que todas as pessoas têm no dia a dia. Então, basicamente é isso, para que a pessoa consiga viver de forma equilibrada num mundo que está todo desequilibrado, né? E o termo constelação sistêmica foi criado por um alemão, né? Fala um pouquinho sobre essa metodologia. A metodologia da constelação, na verdade, cabe aqui uma explicação, porque esse termo constelação não é muito fiel, né? Como foi traduzido do alemão, Bert Hellinger era alemão, né? Quando veio para o português veio como constelação. E aí muitas pessoas pensam que está relacionado a alguma coisa de astro, de astrologia, mas não é isso. É uma abordagem fenomenológica, né, onde nós estudamos a posição, o papel de cada membro de um clã. Quando a gente fala clã, é a família maior, né, os bisavós, os avós, os pais, os filhos, os netos, e a relação que existe entre eles. Então, sempre que tem algo ou alguém fora da posição que deveria estar, então problemas e conflitos vêm. Então, quando a gente situa cada pessoa no seu lugar, com o seu papel, respeitando as 3 leis, né, da constelação, que é hierarquia, pertencimento, dar e receber, essas leis, quando a pessoa começa a entender o seu papel naquele clã, então o equilíbrio volta. Eu costumo dizer que é mais ou menos como se você estivesse numa estação e entrasse num trem que já vem de outras estações. Então algumas pessoas estão ali, outras pessoas já desembarcaram em estações anteriores. Então é mais ou menos o que acontece na nossa família. Quando nós chegamos para a nossa família, nós entramos num trem que já está em movimento, nós precisamos buscar o nosso assento, mas precisamos saber que existem pessoas que estão ali, mas outras que já desembarcaram e que desempenharam o seu papel importante no fluxo dessa vida da família, né? Então você acha que hoje as pessoas não encontraram ainda o seu propósito e por causa disso existem números tão grandes de pessoas com depressão? A depressão, ela nem sempre é decorrente de pessoas que ainda não encontraram o seu propósito. Existem muitas pessoas que já têm foco naquilo que elas querem, sabem de onde vieram, para onde vão. Não é um número muito grande de pessoas, mas o que acontece é que no trajeto para cumprimento dessa missão, elas se deparam com situações que são estressantes, que são traumáticas e que estão para fora do seu domínio, né? Daquilo que elas podem gerenciar. Então esses traumas vêm, nós não conseguimos fazer a gestão deles, e eles instalam processos traumáticos, e aí se isso não for devidamente trabalhado, pode evoluir para uma depressão. Você acha que a inteligência emocional ajuda as pessoas? Nós temos várias abordagens terapêuticas. Então a psicanálise é uma, a hipnoterapia é outra, algumas partes do coaching é outra e constelação é outra. São abordagens diferentes, mas que na maioria das vezes buscam um único fim, que é a pessoa ter o encontro consigo mesma e buscar esse equilíbrio emocional para fazer, né, a gestão emocional do dia a dia.
Então, isso que você está relatando é o relato de centenas de outras pessoas que foram impactadas positivamente com essas intervenções. O que se talvez pudesse discutir é a durabilidade desse impacto. Porque imersões rápidas e muito impactantes emocionalmente podem trazer resultados positivos, mas não duradouros. Então, a terapia é que consegue esse efeito, né? Então, porque não é possível você, por exemplo, tratar problemas, recalques, traumas de uma vida inteira num encontro de um fim de semana. É muito complicado. A terapia é um processo. Mas é óbvio que essas intervenções, essas imersões têm sim o seu valor e pode ser inclusive um ponto de partida para a pessoa buscar o autoconhecimento e talvez seguir numa terapia menos invasiva, menos impactante, assim por diante. Mas são abordagens diferentes, mas todas elas têm o seu valor. Mas, por exemplo, uma pessoa como eu, que me considero feliz, não tenho nenhum problema que afete minha pressão, meu estado mental, eu chego numa consulta. Como que funciona isso? Eu vou sentar lá, vou ficar olhando para a cara? Eu tenho muita curiosidade relativa a isso. Como que funciona? Essa é uma ótima pergunta. Por exemplo, na psicanálise, que é a minha primeira formação, né, nessa área, a primeira pergunta que nós fazemos para o paciente ou para o cliente é: o que você vem buscar na terapia? E aí, conversando, nós vamos caminhando juntamente com eles, e coisas importantes podem acontecer, inclusive curiosas. Às vezes o que a pessoa está buscando não é exatamente o que ela precisa. Ela sabe que precisa de algo, mas ainda não conseguiu nomear corretamente aquilo que ela precisa. Essa é uma coisa. Na constelação, nós costumamos usar a frase: para o que você quer olhar? Eu quero olhar minha dificuldade de relacionamento com meu pai, ou minha questão financeira, eu quero olhar minha procrastinação, enfim, são temas, né? Então, cada abordagem terapêutica vai fazer essa pergunta: o que a pessoa pretende buscar ao fazer terapia? Então, a partir daí é que começa a caminhada terapêutica. E é 100% eficiente? Depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, do comprometimento da relação que vai se estabelecer. Depende da formação e fidelidade do terapeuta, porque temos, em todas as áreas, nós temos bons e maus profissionais, né? Pessoas que levam a sério, pessoas que não levam. E depende do comprometimento também do paciente, porque uma coisa comum que acontece na terapia é que quando nós começamos a olhar debaixo do tapete, a tocar nas feridas, algumas pessoas não querem ter que ver com aquilo e abandonam a terapia. Então, é um conjunto de fatores, né, que vão aí se juntar positivamente para que a terapia tenha efeito. Se isso acontecer, se a gente conseguir esse bom relacionamento, esse comprometimento, tem toda a chance de dar certo em quase 100% dos casos. E já houve casos, com você inclusive, que você viu que o limite da psicanálise chegou e o tratamento tem que ser um tratamento psiquiátrico? Sim, acontece muito. Às vezes acontece até antes, na primeira entrevista, ou quando a gente recebe o histórico do paciente. Se ele está em tratamento psiquiátrico, com medicação controlada, e ele ainda não conseguiu o seu equilíbrio emocional, ele precisa continuar esse tratamento, que é mais clínico, medicamentoso, para depois, então, prosseguir com a terapia. Ou pode acontecer, como você falou também, né? A pessoa vai evoluindo para estágios mais complexos de psiquismo e o bom terapeuta ele vai fazer, então, ele vai indicar um médico, mesmo psiquiatra, para atender aquela pessoa, para talvez fornecer uma medicação. Aí essa medicação quimicamente vai trazer um equilíbrio maior e só então a terapia é possível. Então, um bom terapeuta é esse que sabe fazer essa leitura e fazer também o encaminhamento para que a terapia possa seguir num ramo de sucesso. Talvez eles vão caminhar juntos, né, o médico e o terapeuta por um tempo, mas essa dupla abordagem é muito importante e o terapeuta tem que ter essa sensibilidade para fazer
é essa indicação, sempre que necessário. Seria a mesma coisa de uma pessoa que quebra um braço e vai num médico especializado nisso e depois vai para o fisioterapeuta, que vai fazer a complementação da cura dessa pessoa. É mais ou menos isso? Esse é um bom exemplo. Cada um na sua área, né? Mas são abordagens complementares e tão importantes quanto. E a hipnose? Qual que é o uso da hipnose hoje? Em terapia, nós costumamos usar o termo hipnoterapia. Porque quando também usa o termo hipnose, algumas pessoas confundem com hipnose de palco, com hipnose para fins de entretenimento. Aquela que a gente vê na televisão, que as pessoas fazem na rua, que induz o outro a esquecer um número, ou que come uma cebola achando que é uma maçã, enfim, esses truques da mente. Na hipnoterapia, além da condução em estado hipnótico ser mais breve e talvez no estágio anterior, então nós costumamos dizer, nós colocamos o paciente em estado pré-hipnótico. Então ele vai estar o tempo todo no domínio dele mesmo. Então a gente até instrui, porque existe algum preconceito, alguns paradigmas com relação a isso, para o paciente. Você não vai fazer e nem dizer nada que você não queira. Então na hipnoterapia você não extrai, né, segredos da pessoa sem que ela queira, você não faz ela fazer alguma coisa que ela não queira. É apenas para facilitar nesse estado pré-hipnótico que ela acesse conteúdos inconscientes que ela não está conseguindo verbalizar ou compreender. E aí, a partir disso, uma memória, uma lembrança, um lugar, pode ajudar na caminhada da terapia. Então, é nesse sentido que a hipnoterapia trabalha. E como que está a população brasileira, depois desses 2 anos de pandemia, que a maioria das famílias passaram por um luto que não foi completo, que muitas delas nem puderam participar do velório de entes queridos. Como que vocês estão trabalhando com isso? Os terapeutas costumam dizer que depois da pandemia, da Covid, veio a pandemia das reações emocionais, né? O ponto que você tocou também é muito importante, algumas pessoas não se deram conta disso, porque você elaborar um luto de maneira natural já é complexo, e quando você não tem a oportunidade de elaborar esse luto, de se despedir do ente querido que foi, ainda é muito mais complexo. Então algumas pessoas estão travando verdadeiras batalhas psíquicas com relação a isso. Então esse mundo pós-pandemia é uma outra pandemia. E o problema basicamente que nós enxergamos são 2. Muitas pessoas não têm recursos para bancar uma terapia de longo tempo. E muitas pessoas não reconhecem o valor da terapia. Então nós estamos trabalhando com muitas pessoas, muitas famílias, e nós identificamos que, na verdade, o problema vem, né, da questão da pandemia. Não somente a questão do luto não elaborado, mas os papéis que foram invertidos dentro do âmbito familiar, a questão da reclusão, né, porque o ser humano, ele, quando está em situações extremas, ele aciona o reptiliano do seu cérebro e eles começam a disputar espaço, disputar comida, disputar atenção. Então você imagina, de repente, todo mundo dentro de casa, o pai trabalhando no home office, a mãe tendo que cuidar das crianças, da casa, todo mundo sem poder sair, não podendo visitar os entes queridos, os pais, os avós. Tudo isso gera um estresse emocional que não acaba assim que a pandemia acaba. Isso se estende por muitos anos. Então gerou filhos traumatizados, gerou final de casamento, gerou crises de todos os tipos. Então nós estamos tendo que trabalhar todas essas questões que são decorrentes da pandemia. É um processo muito longo e ainda vai durar alguns anos, infelizmente. Independente da bandeira, nesse ponto a religião, as igrejas têm um papel fundamental, concorda? Sim. A busca da espiritualidade, em qualquer que seja a linha, né, ativa em nós regiões cerebrais e algumas químicas do cérebro que ajudam a pessoa a enxergar a vida com um pouco mais de otimismo, de fé, de esperança. Então, quem pratica uma espiritualidade, principalmente, vou falar no meu caso, né, a cristã, a bíblica, ou os valores judaico-cristãos, que estão mais focados aí na família, na importância do relacionamento interpessoal, né, do amor, da paz, da solidariedade, são elementos que vão construindo
esperança dentro das pessoas, esperança na humanidade, esperança nas famílias. Então isso é um fator muito importante, a busca da expressão religiosa, né? Aquilo que tem respostas para além de nós mesmos. É como se fosse um remédio contra esse tipo de sentimento. Mas você acha que essa polarização política que nós enfrentamos nos últimos anos, uma extrema esquerda, uma extrema direita, rompimento de amizades, tem algum efeito da pandemia para ter causado uma coisa assim tão extrema? Eu acho que a pandemia potencializou a questão, mas essa questão da polarização já vem sendo, de certa forma, construída por alguns mecanismos políticos sociais, e porque ela tem fins, né? Existem pessoas que trabalham essas questões porque têm um objetivo. Muitas vezes a polarização tem objetivos políticos, a polarização pode ter objetivos econômicos que estão ocultos do cidadão normal, né? Então o que a gente poderia colocar é que a polarização é como se fosse uma engenharia social que é colocada para ver como as pessoas reagem. E muitas pessoas têm ganhos políticos, financeiros, né, nessa questão. Mas a pandemia veio para potencializar isso. Então ficou para a gente, né, que somos as vítimas disso, pior do que poderia ser, né? Mas o processo de polarização ele é mundial, ele não é só uma realidade brasileira, e ele vai ainda atingir estágios mais profundos, e infelizmente muita coisa ruim vai vir disso, porque ele simplesmente encerra a possibilidade de um diálogo racional entre um lado e outro, né? Eu guardo a minha concepção, o outro guarda dele, e a gente briga por causa disso, sem colocar uma discussão séria na mesa, sem contra-argumentar, enfim, é uma coisa irracional. Ela vai contra todo tipo de racionalização. Mas isso é temporário? Eu creio que veio para ficar, infelizmente, porque veja, gerações vão surgir dentro desse contexto. E aí, para essas gerações, essas questões serão normais, como se já fizessem parte necessariamente de um comportamento social. Então, eu espero que não dure para sempre, mas eu tenho certeza que vai durar muito, eu diria assim. Eu comprei uma Bíblia Peshitta, é assim mesmo a pronunciação? Pode ser Peshitta ou Peshita, né? Peshitta. Porque é uma transliteração, então... E eu tô lendo ela, tô finalizando ela agora, eu achei bem interessante. Você pode contextualizar essa Bíblia para quem não conhece ela? Uhum. Na verdade, a versão que você está lendo é a tradução para o português da versão Peshitta, né? Exatamente. Tá, isso é muito legal. A versão Peshitta ela é uma tradução do aramaico. Primeiro é uma tradução do hebraico, do Antigo Testamento, e do grego, koiné, do Novo Testamento, para esse aramaico. E dentro de um dialeto do aramaico, né, que é o siríaco. E qual é a importância dessa tradução? O grego, para ser traduzido do original, ele tem uma complexidade muito grande. Ele exige muito dos tradutores, dos que estudam grego, porque em alguns manuscritos ele está todo o texto em maiúsculas, sem pontuação, sem separação. Então é difícil você fazer a devida pontuação onde tem uma vírgula, onde tem uma pergunta, onde tem uma afirmação, enfim. E essa tradução da parte do grego para o siríaco, ela é facilitada por conta disso. Então, muitos versículos difíceis e alguns até enigmáticos foram facilitados na sua tradução para o português, inclusive, porque a versão Peshitta tem essa pontuação melhor, é mais fácil você identificar as pontuações dentro da linguística que foi colocada ali. Então, é mais fácil você saber onde tem uma vírgula, porque uma vírgula muda toda uma frase, né? Uma pontuação, uma colocação que seja mais propositiva, onde tem figuras de linguagem, como metáfora, metomínia, hipérbole, que tem muito na Bíblia, né? Então, faz parte da linguística, tanto do hebraico quanto do grego, essas figuras de linguagem.
Então essa versão ela facilita muito certos textos para a nossa compreensão. Eu tenho no meu celular, mas é a língua original, o siríaco, e eu não consigo ler, obviamente. Mas eu vou conseguir também uma versão em português e quero fazer essa leitura. E pegando esse gancho, por exemplo, hoje não tem mais banca de jornais, né? A digitalização, a informatização ficou muito instantânea, muito rápida. Isso, na sua opinião, tem contribuído pela queda do número de fiéis? Isso, mas eu acrescentaria outros fatores também, né? A gente tem 3 problemas complexos da nossa sociedade, que é o materialismo, o individualismo e o imediatismo, que são marcas da nossa geração. Nós queremos tudo rápido, tudo agora, né? Nós somos individualistas, nós queremos viver a nossa vida e interação quanto menos melhor, né? E o materialismo, a busca por coisas, por conquistar experiências de compra, experiências de viagem, enfim, um certo hedonismo. Mas a questão das plataformas digitais também contribui para isolar o indivíduo, né? As pessoas estão imersas num mundo que não é natural, ele é virtual, e dentro desse mundo elas conseguem um anonimato que elas não conseguiriam em outras situações, e isso pode ter ganhos dependendo do propósito da pessoa estar naquele mundo. Então, tudo isso vira como se fosse um caldo cultural, e as pessoas começam a se comportar de maneira que andem na direção contrária da proposta da igreja, por exemplo, né? Já que este é o assunto. Porque a igreja propõe outras coisas, a igreja propõe ajuntamento, a igreja propõe comunhão, a igreja propõe solidariedade, a igreja propõe a busca por coisas mais elevadas do que simplesmente o materialismo. Então é óbvio que nesse momento tudo isso entra em conflito e muitas pessoas abandonam a fé, abandonam suas comunidades, e há aí então um esfriamento, né, nas igrejas. Mas é tudo um contexto que é cercado desses 4 elementos, né? É uma marca da nossa geração. E qual que é o desafio? Como divulgar a palavra para esse público multiplataforma? Tanto quanto possível, nós devemos utilizar as plataformas, né? Aliás, a pandemia ensinou muito isso, porque muitas igrejas eram avessas a esse tipo de tecnologia, essa interação. Mas a gente teve que se reinventar. Então, quando foi proibido reuniões presenciais, por exemplo, as igrejas foram correr atrás de equipamentos como esse que a gente tem nesse estúdio aqui, não somente para gravar aulas e cultos, mas para transmitir ao vivo, online. Então, fomos aprender sobre equipamentos, sobre programas de streaming, sobre iluminação. E aí, o que aconteceu é que muitas igrejas gostaram da experiência e tiveram resultados positivos, alcançando muita gente. Inclusive na terapia isso também aconteceu, né? Hoje eu e minha esposa, que também é terapeuta, a gente atende pacientes da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, online, né? Então, sabendo usar essas plataformas, elas trazem um retorno muito bom e você alcança pessoas de praticamente o mundo inteiro. Então existem pessoas do outro lado do mundo que acompanham os nossos cultos online, que não acontecia antes, não é? Mas também eu acho que o abuso do uso dessas tecnologias, você acaba engessando um pouco a liturgia, engessando os relacionamentos interpessoais, parece que perde aquela magia do ajuntamento de gente, né? Gente junto, gente conversando, gente se abraçando. As igrejas que abusam dessas questões, os membros, os pastores, eles se sentem atores num filme que está sendo projetado, né? Então, quando a gente sabe que está sendo filmado, nosso comportamento tende a ser tende a ser diferente, menos natural e mais fabricado. Então, todas essas questões a gente precisa levar em consideração para não transformar a igreja ou o momento do culto num show, num entretenimento. Ele precisa conservar, né, os seus valores, a sua liturgia, aquela ligação com o espiritual, enfim. Porque senão isso pode ser tirado da gente, né? Isso é ruim. Nos anos 70, eu lembrando da minha mãe, né, que além dos cultos que ela frequentava,
As amigas dela, cada semana ia na casa de uma pessoa, se reunir, fazer uma oração, fazer o seu café da tarde. Isso era muito interessante, até pra gente que era criança e acompanhava, né? Tinha que fazer as orações juntos, etc. E eu até lembro, eu tinha meus amigos, né? Falou, vai ter bolacha, tudo, vamos. Aí a criança que nunca participou de um culto participava. Sim. E isso é positivo. E eu não vejo mais isso nos dias de hoje. Ou acontece? Acontece um pouco diferente do que era, eu vou falar na nossa época, porque eu também vivi isso, né, na igreja que eu fazia parte, que era um encontro semanal nas casas das pessoas, para orar, para cantar, enfim. E tinha também essa comunhão comendo alguma coisa, né? Isso é interessante porque é uma herança muito positiva do Oriente, né? Não existe comunhão sem ter uma mesa para comer alguma coisa, né? Isso é muito importante. Tanto é que Jesus estabeleceu a ceia numa mesa de refeição, né? Isso é marcante. Hoje o que acontece é um pouco diferente porque são estratégias que vieram normalmente de outros países, de outras realidades para a igreja brasileira. Então aí cada denominação deu um nome diferente para o que é basicamente a mesma coisa. São encontros nos lares. Então alguns chamam de pequenos grupos, outros chamam de células, outros chamam... Tem vários nomes para a mesma coisa. Então durante a semana, em várias casas, acontecem essas reuniões menores com as pessoas da igreja. E o objetivo é ter comunhão, porque numa igreja grande é praticamente impossível, e também convidar outras pessoas para conhecerem, né, a teologia, conhecer o plano de salvação, conhecer aquela igreja, enfim. Então hoje ainda acontece, mas uma abordagem um pouquinho diferente. Porque também, da nossa geração para cá, muita coisa mudou, né? Então as pessoas não têm mais tanto tempo, a vida é um pouco mais corrida, a questão também da internet, das redes sociais, isso acaba prejudicando a qualidade desses encontros que aconteciam, né, na nossa geração e que eram tão bons, né? Mas ainda acontece e tem resultados muito positivos. Para igrejas grandes isso é muito bom, né, porque integra as pessoas, você não se sente sozinho no meio de uma multidão, 2 horas por semana no culto. Então, ainda existe, mas é uma abordagem um pouco diferente. E por ter sido importada e colocada aqui no meio de nós, de outras realidades, eu acho que necessita de alguns ajustes ainda, para que fique melhor do que já é. Você acredita na possibilidade de vida extraterrestre? Eu posso responder dentro da minha área de formação, que é a teologia. Então eu não tenho outras formações que sejam científicas, na área da ufologia, enfim. Mas o que nós temos, na questão da teologia é, por exemplo, a grandeza, a infinitude e a ordem que existe nas coisas criadas, né? Nós temos também a questão de que o Criador, esse que formou todas as coisas, o poder dele é infinito. Então, se nós considerarmos somente essa questão, não seria razoável afirmar com 100% de certeza de que só existe esse planeta habitado. E também não existe razões para afirmar que nem positivamente nem negativamente, porque nos faltam elementos para fazer qualquer tipo de afirmação. Então a gente fica no campo da especulação, não é? Eu até me lembrei de uma música antiga, meu pai gostava muito de música sertaneja, daquela raiz, e tinha uma música muito interessante já naquele tempo que dizia assim: tomara que seja verdade, que exista mesmo o disco voador, que seja um povo inteligente para trazer para a gente a paz e o amor, né? Se for para o bem da humanidade, que felicidade essa intervenção. Aqui na Terra só se fala em guerra, matar o vizinho é a nossa intenção. Então ele faz essa análise, e lá para o meio da música ele diz assim: se Deus, que é todo poderoso e fez esse colosso suspenso no ar, que é a Terra, né, por que não pode ter criado um mundo apartado da terra e do mar? Então ele fala nessa questão da possibilidade de existir outros mundos, outros seres, outras pessoas, enfim. O que a gente tem, né, dentro, pelo menos do campo da teologia, da narrativa bíblica, é que a questão está aberta. Não existe possibilidade de afirmar com 100% de certeza, nem para o lado do não, nem para o lado do sim, né? É isso que a gente tem.
Era essa a grande pergunta. A Bíblia não diz diretamente que não existe, e da mesma forma que não afirma que existe, correto? Isso. Se nós formos pensar, por exemplo, na questão de seres angelicais, que, grosso modo, são extraterrestres. Eles foram criados em outra dimensão, interagem com o nosso mundo, mas eles não são daqui, né? Então, nesse sentido, nós poderíamos até conversar a respeito. Mas eles não são habitantes corpóreos de outros planetas e outras galáxias, né? É nesse sentido. E existem alguns mistérios, por exemplo, porque a atividade angelical, as incidências angelicais, principalmente no Antigo Testamento, são inúmeras. Inclusive em carne e osso, né? Apresentando-se sob forma humana, né? Talvez aspecto humano, mas não necessariamente carne e osso, né? Porque o único que se fez carne e habitou entre nós foi, na verdade, Jesus Cristo, né? Mas eles se apresentavam como homens normais, às vezes como manifestações luminosas, outras como manifestações de poder, simplesmente, enfim. Mas as incidências angelicais são inúmeras. A gente tem, por exemplo, os homens que tiraram Ló da terra de Sodoma, né, porque aquela cidade foi destruída. Nós temos Balaão, que foi interceptado no seu caminho por uma aparição angelical. Nós temos Abraão, que teve visão de anjos. E todas essas intervenções, elas não eram enigmáticas. Tinham um propósito, e as pessoas que tiveram experiências entenderam qual era o propósito, a mensagem, o direcionamento, enfim, todas elas entenderam. Mas a verdade é que houve muita atividade angelical. Já no Novo Testamento é menos, mas aconteceu, né? O anjo visita Maria e anuncia que ela ia ser mãe de Jesus. Imediatamente ele acalma o coração de José, porque a sua esposa estava grávida, mas era virgem. Enfim, a atividade é menor, mas ainda existe. Nos tempos modernos, há algum relato? Existem muitos relatos, mas difíceis de serem comprovados, né? Porque nós precisamos de alguns elementos para fazer essa comprovação. Primeiro, a idoneidade de quem teve ou supostamente teve a experiência, né? Quem assistiu, quem relatou, como aconteceu, enfim. É mais ou menos como a outra questão. Nós não podemos dizer que eles não interferem mais, que não são mais enviados como eram enviados antes, os anjos. Mas nós não temos experiências factíveis para afirmar que isso ainda acontece. E existe um fator teológico também, que está mais especificamente lá na carta aos Hebreus, que o autor começa dizendo assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos nos fala através do Filho, que é Jesus, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Então isso seria talvez um indício teológico de que essa espécie de manifestação, de envio de viagens, de revelações, tenha cessado por conta da não necessidade mais disso. A revelação está completa em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. A obra da criação da salvação foi completada, né? E então não há necessidade de novas revelações. Nós temos a palavra de Deus escrita, interpretada em praticamente todas as línguas, então não existe mais necessidade, teologicamente falando, dessas manifestações. Talvez um indício de que possa ainda acontecer são as narrativas escatológicas, que falam de coisas que vão acontecer no fim dos tempos e que serão assim maravilhosas, transcendentais, de explicação natural praticamente impossível. Então, mas nesse intervalo é possível que não haja manifestações angelicais, até porque não existe propósito, né? Tudo que deveria ser realizado e revelado já está posto. Uma coisa que causa dúvida a muitas pessoas da figura da Santa Trindade: Deus, Jesus, Espírito Santo. São entidades, pessoas diferentes, ou é uma coisa só? São manifestações diferentes de um mesmo Deus,
E mais ainda, Deus subsistindo na forma de três pessoas diferentes. Então, ao mesmo tempo que eles são um só, eles são também interdependentes. Então, você tem na narrativa bíblica farto material para dizer com toda certeza de que Deus Pai é uma pessoa individual, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é uma outra pessoa individual e que o Espírito Santo também é uma pessoa individual. Por que nós podemos tratar essa questão na área da ontologia? Porque pessoas têm características diferentes de coisas. Então Jesus, o Espírito Santo, não são apenas manifestações, não é uma energia, não é simplesmente uma força cósmica, é uma pessoa. Então, a Bíblia fala, por exemplo, que o Espírito Santo ele sente tristeza, que o Espírito Santo ele guia, ele ensina, ele guarda, ele conduz. Tudo isso são características de pessoas, porque coisas não podem fazer isso. Jesus também. Jesus chorou pelos seus amigos, Jesus curou pessoas, ensinou, intercedeu por nós, deu a sua vida por nós, abriu mão em certos momentos da sua divindade, do seu poder. Então isso é característica de pessoas, né? E a Bíblia fala também que Deus Pai, ele tem propósito, ele tem inteligência, ele tem perfeição. São características de uma pessoa e não de uma coisa. Então, a nossa mente, às vezes, é difícil nós entendermos isso porque é algo muito complexo mesmo. Mas é um único Deus subsistindo na forma de três pessoas distintas. Tem um exemplo que a gente usa para criança que ele não dá conta da complexidade do tema, mas pode ser aí um ponto de partida para entendermos. Então, nós temos, por exemplo, a água nos seus três estados: sólido, líquido e gasoso. Mas em todos eles é tudo H2O. A mesma essência se apresentando em três formas diferentes. Porque nesse caso, principalmente em orações, né, a gente geralmente é ITO em nome de Jesus Cristo. Então a gente pede a Deus em nome de Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo seria a palavra viva executando essa ação? Ou não é bem isso? Na verdade, na questão da oração, existe aí uma hierarquia que foi proposta pelo próprio Deus, né, por conta da realização de cada uma das pessoas na obra da salvação. Então, por que nós oramos a Deus? Porque Ele nos criou, Ele é o dono de todas as coisas. E por que em nome de Jesus? Porque Ele que completou a obra da redenção, se fez carne, habitou entre nós e deu a sua vida em sacrifício perfeito. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome pelo próprio Deus. E o próprio Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem em meu nome. Por que em meu nome? Porque ele era o representante da raça humana aqui na Terra. Então, o nome de Jesus nós pedimos ao Pai, né? E ele vai ouvir. E a função do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer também que ele traduz aquilo que nós não conseguimos expressar em palavras na nossa oração. Inclusive, a Bíblia vai além, né? Mesmo que você fizer uma oração chorando com gemidos inexprimíveis, né? Aquele choro de angústia que não consegue dizer nenhuma palavra sequer, o Espírito que sonda os nossos corações, ele capta essa mensagem e transforma isso também numa oração diante de Deus. Então, é muito interessante essa participação da Trindade no que diz respeito às nossas orações. É uma coisa assim tremenda, nós ficamos maravilhados da dimensão do amor de Deus para cada um de nós. Se o bem existe, o mal também existe. Sim. Qual que é a definição de mal? O mal, às vezes as pessoas e até muitos estudiosos, filósofos, tratam o mal como se fosse um ente, uma entidade autônoma, né? Mas na verdade não é isso que acontece. Eu gosto de usar a seguinte metáfora: se você olhar para uma cidade, você vai ver sob essa cidade uma névoa cinzenta, que é a poluição, né? Gases, fumaça, poeira, enfim. Só que essa névoa não existe por si só. Ela é o resultado da produção individual de cada cidadão daquela cidade na sua parcela de produção de poluição.
Então, o mal existe como resultado da produção individual de cada cidadão no mundo, da sua parcela de maldade. Porque o mal também, ele não pode ser considerado somente como coisa ativa, pode ser uma coisa passiva também. Por exemplo, quando você deixa de atender o pobre e o necessitado, então essa omissão produz também, pelo menos o aumento e a perpetuação do mal, né? E são também ações, quando você age de maneira ruim, você produz mal. Então o mal em si, ele não é um ente, uma entidade autônoma que age independente da nossa vontade. Ele, na verdade, é o resultado das maldades individuais. O Tomás de Aquino, né, que foi o filósofo escolástico, ele talvez foi o primeiro que tentou sintetizar teologia com filosofia, e aí surgiu teologia sistemática. Ele entendia assim que, na verdade, o mal é incapacidade das coisas e dos seres finitos de serem continentes da bondade do ser criador, que é infinita. Então, cada ser e cada coisa criada, ele traz dentro de si, da sua própria essência, uma incapacidade de demonstrar o bem em toda a sua essência, porque nós somos infinitos, nós somos finitos e imperfeitos. Perfeito é somente Deus. Então, nesse sentido, o mal seria a ausência de capacidade de conter todo o bem. E aí ele vai fazer, então, uma categorização dos elementos, ele partindo do mais simples até o mais complexo. Então, ele diz, os minerais contêm o bem da criação, mas por ser incapaz de conter todo o bem, ele contém também, se não o mal, mas a possibilidade do mal. Depois passando para as plantas, depois para os animais e chegando até o homem, que é a coroa da criação, o ser que domina a criação. Então nós temos vontade, capacidade, intelecto, e esse conjunto de coisas é que se chama de imagem e semelhança de Deus. Só que o que acontece? No pecado de Adão e Eva, no paraíso, essa imagem foi manchada, desfigurada. E eles tiveram então que conviver com isso. E a partir desse pecado e dessa queda, toda a natureza foi contaminada. A narrativa do Gênesis é clara quando diz que a terra começou a produzir espinhos, ervas daninhas. A sentença para o homem foi que ele tiraria o sustento da terra debaixo de suor, com muita dificuldade. Então aquilo que antes era perfeição, agora não é mais. Então, o mal existe, mas ele não é uma entidade autônoma. Ele é, na verdade, o resultado, a soma dos males individuais de cada ser humano, que são praticados todos os dias, a todo momento, por palavra, por pensamento, por ações, por omissões. É isso que alimenta o mal. Isso seria a resposta que eu esperaria em tempos modernos de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas tem outra faceta do mal também, né? Tem o mal que cura doenças, tem o mal que causa possessões, tem anjos caídos que também representam o mal. E essa outra face? Nessa sua colocação nós temos aí material para muitas horas de discussão. Primeiro, é verdade, não se pode deixar de fora, quando se fala a respeito do mal, a figura da rebelião de Satanás, que segundo a Bíblia era um querubim, né? Se rebelou, levou uma parte de anjos com ele e foi banido. E vive agora aqui na nossa região, na nossa dimensão, né? Praticando, ou pelo menos insinuando ou ensinando todo tipo de males. Essa é uma questão que não pode ficar de fora quando falamos a respeito do mal. E uma das ações, né, desses anjos caídos ou dos demônios é quando tem oportunidade ou autorização, porque eles precisam ter autorização para agir, né, eles podem possuir o corpo de uma pessoa. Então, um exemplo clássico é quando Jesus chega num lugar chamado Gadara,
e tem lá um homem possesso, e ele estava possesso por quase 6.000 demônios. Então a narrativa é até chocante, porque diz que ele vivia nos sepulcros, ele gritava noite e dia, ninguém conseguia detê-lo, ele tinha quebrado cadeias de bronze, inclusive, tinha uma força descomunal, né, como você disse, quebrando leis da física, inclusive. E quando Jesus chega, ele repreende esses demônios, ele ordena que esses demônios saiam, esses demônios entram nos porcos que tinham ali, e esses porcos se jogam no abismo. Todos eles morrem. E é interessante você pegar a narrativa do evangelista Lucas, que era médico, portanto, um pensamento científico ali também, né, envolvido na situação, para interpretar os fatos. E ele diz que quando os homens voltaram da cidade, eles encontraram esse ex-endemoniado, né, assentado, vestido e em perfeito juízo. O que acontece? Quando existe uma possessão demoníaca, e o nome é possessão porque o demônio possui o corpo, a mente, a vontade daquela pessoa, ela não vive por si só, ela está sob o domínio de outra força. Né? E aí o que acontece? Quando Jesus traz então a libertação, essa pessoa recupera não somente a sua autonomia física e emocional, mas também espiritual. Porque, segundo o apóstolo Paulo, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. É uma tridimensionalidade aqui. E, às vezes, doenças psíquicas ou manifestações de doenças psíquicas são confundidas com possessão demoníaca. Então, eu conheço pessoas que têm ou tiveram problemas, por exemplo, de ficarem catatônicos, sem reação nenhuma, olhando para o nada. Ou pessoas que têm convulsão. A convulsão é talvez o sintoma mais parecido com uma possessão demoníaca. E é muito confundido, muitas vezes isso é muito ruim. Né? Então, algumas pessoas têm convulsões, elas tomam uma medicação e elas vivem muito bem sem aquele problema. Mas se não tomar o remédio, elas têm convulsões, desmaios, inclusive. E às vezes os sintomas são tão parecidos que as pessoas acham que ou o doente está endemoniado, ou o endemoniado está apenas doente. E às vezes está acontecendo as duas coisas juntas, ou uma e outra. Então é preciso ter muito discernimento, muita sabedoria, é preciso tratar caso a caso, né, olhar o contexto, as reações, as manifestações, para decidir naquele momento, para aquela pessoa, qual é realmente o problema. E existe também, como você disse, né, a manifestação do mal com indícios de coisa boa. Então, pessoas que supostamente são curadas por manifestações que são classificadas normalmente como que vieram do mal. O apóstolo Paulo vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer assim, que é para a gente não se surpreender, porque Satanás pode se apresentar como um anjo de luz. Ora, qual seria o objetivo de Satanás se apresentar como um anjo de luz? Óbvio que no primeiro momento é não chocar as pessoas e ele ser mais aceito. Mas também promover algumas coisas que, de uma análise imediatista, seriam boas, mas que a longo prazo seriam destrutivas. Então, acho que nesse particular, nesse momento, o mal construiu alguma coisa boa. Mas ela tem objetivos que continuam sendo do mal. Então a gente tem que olhar o processo todo para fazer a classificação, a decisão, enfim. Tudo isso envolve muito discernimento espiritual, muito conhecimento, muita calma, muita experiência de ministrar nessas pessoas. Não acho que seja algo simples. Como que é manter a fé na humanidade nessa situação? Olha, eu me lembro quando você diz isso de uma frase que Jesus disse, que quando o Filho do Homem voltar, por acaso ele vai achar fé na terra? Então, nós percebemos que o ser humano ele caminha numa velocidade muito grande para a autodestruição. Até por conta daquelas três coisas que nós falamos anteriormente, né? Materialismo, individualismo, imediatismo.
como se cada pessoa estivesse disputando e lutando pelo seu próprio mundo. Como se o viver aqui não fosse uma... A questão de sobrevivência é você partilhar, é você ter solidariedade, é você ver e ajudar o sofrimento do próximo, é você lutar por justiça, né, por equidade, por amor, por solidariedade. É a única maneira da sociedade, da humanidade subsistir e continuar vivendo é fazer diferente do que ela está fazendo. É deixar o imediatismo e pensar nas coisas mais eternas, né? É deixar o individualismo e pensar coletivamente. É deixar o materialismo e pensar em coisas mais elevadas, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Então, fica difícil nesse momento ter fé na humanidade. Porém, existe um contraponto aqui. A Igreja de Cristo foi colocada na Terra para fazer essa diferença. Então, todas as pessoas que se autodenominam cristãos têm essa responsabilidade de serem, então, os promotores da paz, da justiça, da solidariedade, da bondade, da partilha, da comunhão. E é dessa forma que a humanidade vai subsistir até que Deus decida que acabou. Então, o papel da Igreja de Cristo é muito importante nesse sentido, porque é como se ela fosse o elemento regulador de uma sociedade que caminha desesperadamente para a autodestruição. Muitas pessoas se consideram protestantes, mas há muito tempo não frequentam uma igreja. E aí entra a Santa Ceia. Qual que é a importância da pessoa estar fazendo a Santa Ceia, tá bebendo do vinho, tá comendo do pão nesses eventos? Ou é uma coisa simplesmente simbólica? A ceia tem, dentro da Igreja de Cristo, um papel preponderante. Primeiro porque foi o próprio Cristo que estabeleceu e ele deixou essa ordenança, né? Olha, façam isso todas as vezes em memória de mim. Então a celebração da ceia é um memorial que relembra o que Jesus Cristo fez por nós. E ela deve ser praticada e oferecida para pessoas que têm algo em comum com o cristianismo, que estejam ligadas à sua comunidade de fé. Então não seria muito inteligente uma pessoa que não tem vínculo com uma comunidade de fé desejar participar dessa comunhão que é da mesa dos filhos de Deus. Porque ela estaria tentando fazer algo que no contexto cristão não é aprovado, que é eu fico apenas com o bônus, mas não quero sofrer o ônus. Porque seguir a Cristo é uma caminhada de abnegação, de sofrimento, de você negar a si mesmo todos os dias, negar os seus impulsos para o mal, sua pecaminosidade, sua responsabilidade com as outras pessoas. E isso muitas pessoas não querem. E então ficam deslocadas da comunidade de fé, mas querem de vez em quando, né, se beneficiar daquilo que é a bênção que a comunidade pode oferecer. Então não seria muito inteligente se a pessoa não tem uma ligação com uma comunidade de fé participar da ceia do Senhor, porque a ceia é comunhão. E comunhão eu não posso escolher quando e como eu quero. É como uma família, né? Você não pode escolher quem você vai amar na sua família, quem você vai respeitar. A Igreja de Cristo é assim também. Eu não posso escolher o que eu quero, o que eu não quero. Eu não posso pensar um princípio, esse eu vou adotar, esse eu não preciso. Você tem que adotar o pacote todo, o kit todo. Então muitas pessoas estão imaginando que podem viver longe da sua comunidade de fé e participar de vez em quando daquilo que interessa, daquilo que é agradável. Isso não funciona, não é isso que Jesus ensinou. Em algumas igrejas neopentecostais, que não vou estar citando nomes, divulgam a Santa Ceia como algo assim meio mágico, que a pessoa vai, participa, come do pão, bebe do vinho e esse ato pode ocasionar curas. É bem por aí ou não? O objetivo da ceia não é esse.
o próprio Jesus estabeleceu dizendo que era um memorial para que a igreja celebrasse e relembrasse o que Jesus fez por nós. Então, se alguém disser que a ceia tem esse objetivo, ele estaria cometendo um erro teológico ou de hermenêutica, enfim. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala que o contrário pode acontecer. Então ele denuncia os membros da igreja de Corinto que estavam celebrando a ceia de maneira desleixada, sem contextualização, sem a devida devoção. E ele diz que muitas pessoas naquela igreja estão fracos e doentes por causa disso. Então, quando você desmerece a celebração da ceia, ou você nivela por baixo, ou você celebra de maneira automática, sem pensar no significado daquilo, isso pode acontecer. Mas que a simples participação da ceia pode trazer cura como objetivo final, isso não é verdade. Agora, pode até acontecer. As pessoas estão participando da ceia, ele está ali sincero na presença de Deus, Deus querendo, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode curar uma pessoa participando da celebração da ceia. Mas seria mais como consequência da forma séria como a pessoa leva as coisas de Deus, do que simplesmente a participação da ceia. Ela não tem objetivos salvíficos, a ceia, ela é um memorial, né? Ainda que o termo grego para salvação e cura seja o mesmo. A palavra sozo significa cura, mas significa também salvação. Então, nesse sentido, quando você leva a sério as coisas de Deus e você celebra aquilo que Cristo fez por você, nesse momento você pode receber a manutenção da sua salvação, como também uma cura física, enfim. Mas esse não é o objetivo final, né? A celebração da ceia é um memorial, uma ordenança de Jesus para a igreja. O Evangelho, né, o Novo Testamento, tudo, não é boas novas, não é felicidade, não é alegria, não é família, não é comunhão. Essas coisas não são todas positivas? Totalmente, totalmente. Se as pessoas buscassem as raízes essenciais, né, do Evangelho, com certeza elas viveriam melhor do que estão vivendo. Isso é inegável e a palavra de Deus garante. Agora, não significa dizer também que todos aqueles que vivem o cristianismo puro vão vão viver uma vida sem problemas, sem doenças, sem enfermidades, sem catástrofes. Porque o próprio Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse mundo, enquanto nós estivermos aqui, ele nunca vai ser perfeito. Ele vai ser apenas um ensaio para aquilo que está por vir, né? Mas é inegável que os valores cristãos trazem todos esses elementos positivos, que é alegria, felicidade, paz, relacionamentos. Isso é como se fosse o conjunto desses valores e desses princípios é o que está relatado na palavra shalom. Que algumas pessoas pensam que shalom simplesmente significa paz, mas é muito mais que isso, né? Vida plena, vida abundante, prosperidade, esses elementos que fazem parte daquilo que Cristo veio implantar na Terra e que a gente pode se beneficiar disso, desde que queira. Bem, se você está gostando desse bate-papo, deixa seu like, faz inscrição, comente. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa obra do pastor. E hoje eu vou estar começando a ler e vou estar fazendo uma resenha no jornal, se o senhor me permite. Com certeza. Do que se trata essa obra? O livro se chama Sete Janelas, porque lendo a palavra de Deus, eu encontrei pelo menos 7 personagens bíblicos que em momentos importantes de suas vidas estavam diante de uma janela. E nós fazemos então essa comparação, porque a janela pode ser uma oportunidade, pode ser um momento de decisão, pode ser um ponto de virada. Uma janela, metaforicamente, pode representar tudo isso. Então nós temos, por exemplo, aí, quando Noé, depois que o dilúvio cessa e as águas baixam, ele abre a janela da arca e ele vê
o mundo que ele conhecia não era mais o mesmo. E ele tinha então a possibilidade de tomar uma decisão, né, de se recolher de novo na arca e entrar em depressão, ou de descer e começar tudo de novo. Uma nova vida, novas oportunidades. E aí tem várias outras janelas, né? A janela, por exemplo, de Raabe, que ajudou os espiões judeus quando foram ver a cidade. Se eles fossem pegos, eles seriam mortos, e ela ajudou eles a descerem pela janela, porque a casa dela ficava na muralha da cidade. Então ela colocou a sua vida e a vida da família dela em risco para ajudar aqueles que ela entendeu que eram servos de Deus. Então uma janela também pode representar uma decisão importante que pode colocar alguma coisa em risco, mas que você analisa e vê que vale a pena, né, arriscar, vamos dizer assim. Então tem várias outras janelas que nós vamos trabalhando e trazendo uma reflexão para a nossa experiência do dia a dia, e com certeza todos nós temos diante de nós, todos os dias, uma janela. E essa janela exige de nós uma decisão, uma postura, e esse livro pode ajudar nessas decisões. Pastor, para quem quiser entrar em contato com você, quem quiser estar adquirindo esse livro, passe seus contatos, por favor. Sim, pode entrar em contato pelo meu e-mail, né, gilberto.gedaias@gmail.com, e também pode entrar nas minhas redes sociais, Gilberto Alves Terapeuta, ou Psicanalista Gilberto Alves no Instagram. Queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço, e o sentimento é recíproco. Muito obrigado. Até o próximo programa.